Direito Civil 4. Aquisição da propriedade imóvel. O Código Civil traz 6 módulos de aquisição da propriedade imóvel: a usucapião, a ocupação, o achado do tesouro, a tradição, a especificação, a confusão, comistaão e adjunção. A usucapião. Nesta modalidade, os bens móveis podem ser usucapidos da mesma forma que bens imóveis, porém em um lapso temporal bem menor. Como, por exemplo, o artigo 1260 do Código Civil. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e contestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquire-lhe a propriedade. Esse prazo de 3 anos se aplica nos casos em que se trata de uma usucapião ordinária. Na extraordinária, o prazo aumenta para 5 anos. Extraordinária. Nesta modalidade são requisitos: posse contínua e incontestada, por 5 anos. A ocupação. Essa modalidade é considerada originária na aquisição da propriedade, por Carlos Roberto Gonçalves. Consiste na tomada de posse de uma coisa sem dono, com a intenção de se tornar seu proprietário. Segundo ele, coisas sem dono não são coisas de ninguém, réus nulos ou abandonadas. Porém, não podemos confundir coisas abandonadas com coisas perdidas, pois as coisas perdidas devem ser devolvidas ao seu proprietário, e não assenhoradas por outros. O artigo 1263 diz: quem se assenhorar de coisa sem dono para lhe adquirir a propriedade, não será essa ocupação defesa por lei. Trouxemos como exemplo a caça e a pesca. Do achado do tesouro. O que é um tesouro? O artigo 1264 do Código Civil traz a definição que o depósito de coisas preciosas, oculto e de cujo dono não haja memória, será dividido por igual entre o proprietário do prédio e o que achar o tesouro casualmente. Porém, caso o dono da propriedade tenha ordenado a busca pelo tesouro, ficará com ele a totalidade do tesouro e fará jus à remuneração negociada com o contratado para a busca. Da tradição. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, tradição é a modalidade que consiste na entrega de bens do alienante ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o domínio. Artigo 1267 diz: a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Essa tradição pode ser ficta, aquela que a pessoa já tem a posse
direta da coisa. Como exemplo, o depositário fiel. Real, quando a coisa for realmente entregue à outra. Exemplo, na compra de uma peça de roupa, a mesma é entregue ao comprador. Simbólica, ato que simboliza a entrega. Como exemplo, quando, em um programa de televisão, ao ganhar um carro, o apresentador entrega a chave ao ganhador. Mesmo devido toda a importância da tradição, existem hipóteses especiais em que ela é dispensada, como a abertura de sucessão legítima ao testamentário aos herdeiros, na celebração de casamento realizado sob regime de comunhão universal. Por força dos pactos antinupciais a contar da data do casamento. No caso do contrato de sociedade de todos os bens em que a transferência se opera com a assinatura do referido contrato. Por último, idem na sociedade particular em que a transferência se opera com a simples aquisição de bens comunicáveis. Da especificação. Essa modalidade ocorre mediante atividade de uma pessoa com determinada matéria-prima. Como dispõe o artigo 1269, aquele que trabalha em matéria-prima, em parte alheia, obtiver espécie nova, desta será proprietário, se não puder restituir a forma anterior. Quando a matéria não for do especificador e não restituir a forma anterior, a solução dependerá da boa ou da má-fé do especificador. Assim diz o artigo 1270 do Código Civil. Se toda matéria-prima for alheia e não se puder reduzir à forma anterior, será especificado boa-fé e espécie nova. Porém, da confusão, da comistão e da adjunção. Ocorre quando todas as coisas pertencentes às pessoas diversas se mesclam de tal forma que será impossível separá-las. Tem-se a confusão se a mistura se der entre coisas líquidas, como exemplo, gasolina, álcool, vinho e guaraná. A combustão se der entre coisas secas ou sólidas, por exemplo, misturas de grãos de café tipo A com tipo B ou de trigo com glúten. A disjunção, quando tão somente houver uma justaposição de uma coisa à outra, por exemplo, vaso contendo decalque alheio, peça de um com outro, com a estampa de outro.